Boa noite, meninas. Boa noite. Noite. Boa Boa noite. Ai, que Boa delícia. noite. Temos uma convidada especial, já vou apresentar a vocês aqui. Duas, na verdade, né? Hoje uma como assistindo aqui a aula especialmente, que é a Angélica, junto com vocês. Temos a Gabriela, que também é terapeuta e vai me ajudar a brilhantar aqui na aula de hoje, que a gente vai falar muito sobre mudança de mente. Falar sobre três diabinhas, né, que vivem na nossa vida aí, tentando atrapalhar os nossos dias. Escolhemos a dedo essas três, né, Gabi? Gabi já vai se apresentar para vocês. É, Vamos começar então pela apresentação. Primeiramente, Gabi, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu falo que quando uma maluca está falando sobre algo, a tendência das outras pessoas é que elas duvidem um pouco. Ah, será mesmo? Aí vem outra maluca e começa a conversar junto com a gente. Foi assim, foi papo de maluca eu e a Gabi. Quando a gente começou a conversar sobre isso, eu falei, poxa, vamos lá comigo, né, na comunidade, conversar com as meninas porque eu tenho certeza que tanto a minha experiência quanto a dela, quando a gente unir aqui junto, que a gente começar a falar, meu Deus, o mundo não vai estar preparado para isso, né? Gabi, então se apresenta para essa turma maravilhosa. Muito boa noite, meninas. Boa noite. É um prazer para mim estar Boa aqui. noite. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Ai, que gostoso. Isso mesmo. Vamos contagiar aqui. Você já fez alguma coisa aqui, né? Que eu lembro do seu rosto. Não, Não. primeira vez que vocês estão vendo essa carinha linda aqui no grupo. Sério? Ué, então vi em algum lugar. Pode ser, né? Pode ser, sim, com certeza. A No gente Instagram, com certeza. Que legal, com certeza, pode ser. A gente está todo mundo conectado e, de alguma forma, aquilo que a gente procura também procura pela gente. Então, pode ser que eu já tenha passado aí no seu feed e você talvez tenha a oportunidade de ter me ouvido falar, ou não. Então, você vai ter a oportunidade, Karina, de me ouvir falar agora. Meninas, é um prazer enorme para mim estar aqui. Boa noite a todas vocês, Angélica, Cibele, Atrícia, a Roberta, a Lígia e a nossa querida Tati, que me fez esse convite maravilhoso. Muito obrigada por poder participar aqui desse trabalho tão bonito que você faz com as meninas. É um prazer poder colaborar com você. Eu estou muito feliz de estar aqui e hoje a gente vai falar de três coisas que eu tenho certeza que aqui todas vocês vão se identificar muito de alguma forma, tá? Porque são sabotadores assim da nossa vida de uma maneira geral que estão batendo na cara da gente muitas vezes sem a gente perceber. Ou às vezes a gente até percebe, mas a gente acaba achando que aquilo é uma coisa boa, mas hoje a gente vai ver que traz muito problema, né, Tati? Exatamente. Então, a Gabi é terapeuta sistêmica, né? Fala um pouquinho aí do seu trabalho, só para as meninas conhecerem. Claro. Bom, gente, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem como eu me tornei terapeuta. Além de ser terapeuta, eu trabalho no fórum, eu sou servidora pública, a minha formação inicial é o direito, e ali eu vi que as pessoas, primeiro, né, fui vendo a minha história sendo contada de várias formas, e aquilo foi mexendo comigo, e eu falei, meu Deus, se eu não olhar para isso, isso vai me prejudicar no trabalho. Então, eu procurei a terapia para entender as coisas que aconteceram na minha família, minha história. E a princípio era só para isso, para eu me sentir melhor. Mas aí eu achei um mundo tão maravilhoso e tão transformador que eu falei, meu Deus, isso aqui precisa ser passado adiante. E aí na pandemia eu fiz minha formação em constelação familiar ou terapia sistêmica. Quem que aqui já ouviu falar? Eu vi falar A, isso quando você a falou Karina? sobre isso. Não foi na aula passada, não? Não. Não. Será que você tem uma visão de futuro tão Gente, clara? eu tô tendo um déjà vu. Sério. Que legal! Eu vi você falando isso Será em que algum você lugar. assistiu o podcast? Foi, pode Ah, ser. deve ser isso, deve ser Foi. isso. É que eu assisto tanta coisa, eu sou doida. Não liga não, tá?
Eu assisto tanta coisa que eu até esqueço Foi, onde eu foi. vejo. A Gabi foi convidada para fazer um podcast comigo, Ah, e aí viu? convidei. Só que o podcast é curtinho, né? Então eu falei, não, vamos aprofundar mais nos conceitos lá na comunidade. Isso, ela falou sobre isso. Eu gostei muito do assunto. Ah, Muito então isso, ó, bom. é bom que a gente já faz propaganda do podcast, então, gente, vai lá no YouTube, ali a gente vai falar um pouquinho sobre a terapia sistêmica, sobre emagrecimento, sobre autoestima. Foi muito legal, foi uma conversa muito maravilhosa. Eu quero, novamente, eu quero bis já. Que legal, Karina, que você assistiu, muito bom. Então, o que que aconteceu? Aí eu primeiro me transformei e depois falei, preciso espalhar essa mensagem para o mundo. E aí foi que eu comecei a ser terapeuta. E foi na pandemia que todo mundo pensou um pouco na vida, né? A gente não sabia nem se a gente ia estar vivo lá. Então foi o tempo que eu pensei também e falei, cara, eu preciso fazer uma coisa que faça diferença. E aí eu me tornei terapeuta e eu me sinto muito realizada fazendo isso. Então, é um prazer mesmo estar aqui falando com vocês, viu, meninas? Bom, aquela conversa que eu tenho certeza aqui que agora vocês vão ver também, né? Vocês vão ficar curiosos igual a Karina para descobrir lá o que que a gente bateu o papo. A gente falou sobre alguns sabotadores. Não foi isso, Tati? Foi exatamente isso. Eu falei, não, a gente tem que aprofundar nesse tema, porque lá no podcast não dá pra gente, a gente falou muita coisa, né? Daria para ficar lá 3 horas falando. Então aqui a gente vai focar exclusivamente em 3 sabotadores que tanto eu e a Gabi depois nós conversamos no particular e a gente percebeu que esses sabotadores estão presentes na vida da maioria das mulheres. Eu já tive, né, os 3 abençoados, ela também já teve os 3 abençoados, então a gente vai começar a falar de cada um deles. Eu vou dar uma pinceladinha e hoje vou deixar a Gabi trabalhar aqui, que ela tá louca para conversar com vocês. Então, eu vou deixar nas mãos dela para ela trazer mais conceitos, porque eu estarei com vocês aqui semana que vem, nananana, nananana, né? Então, vou deixar mais para ela aprofundar. E aí, primeiro, vamos começar? Vamos lá, que a gente tem Pode, bastante pode coisa falar. para a Qual que é o gente primeiro que falar. você quer ouvir? Cara, o primeiro que a gente tem aqui que está presente. Eu já fiz o teste de todas elas e sei que 99,9999999% tem, que é a síndrome da boazinha, né? Quem aqui não, Sabia? né? Boazinha, quem aqui não quer ajudar todo mundo? Quem aqui não quer se sentir, nossa, mas como eu sou Aí, ó, legal, todo olha mundo lá, levantando o ó, dedinho. vocês não estão dançando não, né? O dedinho se acusando já, né? De principalmente quem é mãe. Eu ainda não sou mãe, mas eu falo que eu tenho um pouquinho de mãe por estar junto com vocês. E mesmo a gente não sendo mãe, a gente acaba adotando outras pessoas para ser os nossos filhos e acaba adquirindo essa síndrome da boazinha. Então, eu queria que a Gabi, dentro do olhar dela, o meu olhar, vocês já conhecem um pouquinho da síndrome da boazinha, já falei muito com vocês sobre ela, mas eu queria hoje que a Gabi falasse sobre quem é a boazinha, os sintomas, os sinais e sintomas, para a gente poder falar assim, eu sou. Achei que eu não fosse, mas eu sou. E quais são, Gabi, aí os malefícios, vamos chamar assim, né? O que que é o que traz de prejuízo pra gente vestir? Porque é uma roupa, né, que a gente veste. Quais são aí os pontos negativos da gente ser a boazinha na nossa vida? Então, com vocês. E como vencer também, né, Tati? Porque é Ah, muito é boa. gostoso ser boazinha, mas assim, como ultrapassar o ser boazinha, né? Então, Como falar não, não quero, não sou, e assim por diante. Acho que esse também é importante. então, todo mundo aqui Maravilha. já viu que Bom, tem então, para síndrome. matar a curiosidade primeiro da mulherada, porque eu sei que a mulherada é curiosa. Quem aqui é curiosa? Eu sou. Morro de curiosidade. Vamos falar, primeiro, vamos falar quais são, né? Vamos revelar esse segredo que hoje vocês vão sair daqui, com certeza, mais olha lá, a Sibeli também, mais poderosas e mais, com mais possibilidade de tomar decisões boas, porque vocês vão aprender coisas novas e que vão ser muito úteis na vida de vocês. Então, presta atenção, mulherada. Eu sei que aqui todo mundo trabalhou, todo mundo tá cansado, mas bora lá.
Bom, a gente vai falar hoje sobre 3 posturas que são muito prejudiciais para a nossa vida. Uma, a Tati já revelou aqui, a boazinha. A outra postura é a salvadora. A gente vê que essas posturas elas se interligam de alguma forma. E a terceira é a guerreira. Odeio essa palavra. Ah, Ó, ela é guerreira. Ai, ela é também não gosto, não. uma Outro guerreira. dia, outro dia eu falei para minha personal assim, que tem um vídeo, acho que é do Hassum falando. Já viu o guerreiro gordo? O guerreiro gordo fica logo na frente para morrer, não sei o quê. Aí eu falei, gente, que horrível, né? Mas aí que o pessoal, eu chego na academia, o pessoal fala, olha a guerreira. Daí você Eu já só pensa olho. no Hassum, já dá aquela caída, né? Karina, você é muito figura, sensacional. Olha só, gente, a boazinha, o que que acontece? Alguém aqui tem uma pista de como a gente se torna uma boazinha? Fala pra gente, Angélica. Querer agradar todo mundo. Não saber dizer não. Exato, mas exatamente, isso é um sintoma, né? Quando a gente quer agradar todo mundo, a gente acaba falando sim, mesmo que a gente queira dizer não. E acaba muitas vezes se violentando por causa disso, né? Porque às vezes custa muito caro esses sims que a gente fala. Mas por trás disso existe uma causa. Hoje vocês vão entender um pouquinho que a terapia sistêmica ela lida com as causas ocultas das coisas. Por exemplo, às vezes a gente sabe, como ela falou, a Angélica falou aqui, é porque eu não consigo dizer não. Claro, isso é um sintoma, mas por trás desse sintoma existe um motivo real que está segurando, sustentando ali aquela postura de boazinha. Geralmente, quando a gente é criança e a gente não se sente muito amada, a gente registra algumas informações lá do nosso papai e da nossa mamãe, como sendo abandono ou rejeição, e a gente depois é como se a gente quisesse agradá-los a qualquer custo, sabe? Para que a gente pudesse receber o amor das pessoas que foram mais importantes para nós, a gente quer agradá-los. É um desejo infantil de conquistar o amor dos nossos pais. Só que o que que acontece? E isso também o ambiente, ele é muito favorável a esse tipo de situação. Por exemplo, se a gente viu a mamãe fazendo a mesma coisa, se a gente viu a vovó fazer a mesma coisa, ou se a gente só se sentia amada quando a gente era boazinha. Caso a gente fizesse alguma coisa errada, a gente tomava aquela beliscada, ou aquele tapa, ou aquela repreensão. E ó, aqui eu não tô jogando pedra na mamãe e no papai, tá? Porque eles fizeram o melhor que eles podiam com as informações que eles tinham e com o que eles receberam. Aqui a gente está só tentando entender em que situação que a gente foi adquirindo essa postura boazinha que é tão prejudicial, tá bem? Então, o que que aconteceu? A gente queria o amor dos nossos pais e para isso a gente começou a servi-los, a tentar obedecê-los. A criança, ela é espontânea, né? A criança, ela fala o que vem na cabeça. Se tá feio, você quer saber se você tá bonito, se você tá feio, se você tá magro, se você tá gorda? Fala, pergunta para uma criança. Ela vai falar para você a verdade. Não é verdade ou não é? A minha sobrinha é ótima em me situar assim no mundo, sabe? Então, isso é muito legal. Por quê? Porque a criança ela é espontânea. A criança ela fala o que vem na cabeça. Mas conforme ela vai crescendo, ela vai sofrendo punições. Cada vez que ela age fora daquele ambiente em que ela está situada. Então, por exemplo, na casa da gente tem um jeito certo de agir. Se a gente viola essa regra, a gente sofre punição. Depois na escola, a mesma coisa. Tem um jeito certo de se comportar. Se a gente viola aquilo ali, a gente sofre punição. E assim no trabalho, em vários lugares, né? Então a gente vai se adaptando, a gente vai usando uma máscara, a gente vai deixando para trás a nossa autenticidade, a nossa espontaneidade, e a gente vai se moldando ao que os outros querem. E isso tudo é uma tentativa de ser amado. É um desejo desde criança que a gente carrega de ser amado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Só que isso aqui tem um efeito reverso. Quantas vezes aqui vocês
já se sentiram desvalorizadas depois que vocês fizeram alguma coisa para tentar agradar? Nossa, várias vezes. Um monte Isso de quando o chefe vezes. não fala, por que você fez isso? Eu não pedi pra você fazer isso, caramba. Aí você só queria agradar. Exatamente. Olha só, tem uma frase, uma vez eu li de um psicólogo, não me lembro o nome dele, mas que eu gostei muito. Ele falou assim, por exemplo, se a gente levar isso para os relacionamentos afetivos, para a relação de casal, é, um homem não luta por uma mulher que coloca o coração dele em primeiro lugar. Olha que loucura. Às vezes a gente tenta agradar as pessoas porque a gente acha que elas vão nos amar, mas o que a gente recebe em troca é ingratidão. Então, perceba o perigo de você não ser autêntica, de você agir para agradar. Você vai estar causando dois problemas. Um, você vai estar se desrespeitando. E isso, com certeza, vai gerar feridas profundas na alma de vocês. Dois, a gente vai gerar um ressentimento em relação a outra pessoa, porque às vezes ela não vai conseguir responder às nossas expectativas infantis de receber amor. E três, aí tem uma terceira de bônus, a gente vai ainda receber como um pagamento, né? A gente fala, caraca, eu tô aqui me dedicando, me esforçando, aí e você vai receber. Às vezes eu não precisava disso, como a Roberta falou, eu não, você não precisava fazer isso, eu não te pedi nada, mas eu não te pedi nada. Quem aqui já ouviu isso? É isso, é isso. Então esse A é o... carência também tá ligado Oi? nesse a carência da pessoa também tá ligada à síndrome da boazinha? Com A pessoa certeza, porque, por exemplo, se você sente carência, é porque na verdade você sente um vazio e você gostaria que aquele vazio fosse preenchido por alguma coisa ou alguém. Então, por exemplo, alguma coisa, algumas pessoas compram, outras pessoas comem, outras pessoas fazem outras coisas compulsivamente. Às vezes a gente é compulsiva por pessoas também, né? A gente tem obsessões, pessoas que são obsessões na nossa vida. E o mais louco, né? Quando a gente age baseada nessa boazinha, a gente vai procurar nas relações sempre pessoas que combinam com essa nossa maluquice, mas não as pessoas que são mais adequadas e que seriam, que formariam relacionamentos mais saudáveis. Então, a nossa carência, a nossa falta, a nossa gera uma compulsão. Toda falta, todo excesso esconde uma falta. Lembra sempre disso. Todo excesso esconde uma falta. Às vezes, a gente aqui, né, tá falando de um programa de emagrecimento, às vezes a gente come para tentar suprir um vazio. O que está faltando? Ou quem está faltando? Essa é uma pergunta que vocês podem se fazer. Boa, É uma representação. eu ia pedir exatamente isso para você. Como que eu sei que eu estou vestindo a roupa da boazinha? Como você sabe, quando você sente desconforto, olha só, no corpo, os nossos sentimentos são os nossos poderes mais sensacionais. Lembra sempre disso, hein, mulherada? Isso aqui é orão, orão. Eu só falo para os meus mentorados isso. Os seus sentimentos são os seus poderes mais fundamentais. Sempre que alguma coisa te gerar um desconforto, fique atento, porque pode ser que você esteja violando a si mesmo. Então você vai sentir uma sensação no corpo, às vezes é uma fisgada no estômago. Sabe quando alguém pede um negócio que dá até uma fisgada no estômago? Eu vou contar um exemplo para vocês que aconteceu comigo hoje, tá? O meu tio, a minha mãe morreu e meu tio e minha mãe tinham essa relação assim, que um ficava salvando o outro, né? Daqui a pouco a gente vai falar da salvadora. E aí a minha mãe faleceu e agora o meu tio precisa de novos parceiros, né, para fazer essa parceria. E aí às vezes ele vem em mim. E hoje foi o dia. E aí ele veio me falando que ele tá querendo, tipo, um cara chamou ele para trabalhar de. É sempre aquela conversa, né? O cara chamou ele para trabalhar, ele vai ter que dirigir, só que o carro dele, o pneu tá não sei de que jeito, ele precisava de. Se eu tinha um pneu meio. Sabe aquela conversa? E daí, é claro que eu sinto incômodo em dizer não. Ele é meu tio.
Eu amo. É claro que eu sinto desconforto. Porém, eu entendo que como adulto, ele precisa dar conta da própria vida. E por isso eu digo não. Não é fácil dizer não, galera. Por isso que é tão difícil mesmo. As pessoas ficam bravas com a gente. Tem uma prima da minha mãe, no mês passado, me bloqueou. Sabe assim? A gente vai ficando meio persona não grata em Eu alguns sou situações. grossa, eu já fui chamada de grossa antissocial. Exato, as pessoas vão nos criticar, porque a gente está ficando diferente, tá vendo? Porque lá o esquema na minha casa, o esquema era todo mundo um ir salvando o outro e uma loucurada. Então, não é fácil dizer não. Você vai sentir desconforto, mas é melhor, eu penso assim, é melhor que ele fique bravo comigo do que eu fique brava. Posso falar uma coisa? Claro, Há 2 semanas a gente teve um papo desse, eu e a Tati. E desde essa conversa que a gente teve, eu comecei a viver esse não e não e estar pedindo para as pessoas assumirem aquilo que é responsabilidade delas e não minha. E aí o que mais está o retorno que mais está tendo, as pessoas estão perguntando por que eu estou tão grossa e estressada. então a louca é você, né? Aí daí hoje uma pessoa veio e falou assim, nossa, mas você tá muito estressada, grossa. Eu falei, não, eu só estou pedindo para você cumprir aquilo que você foi contratado para fazer. Eu não vou assumir a sua bucha. Quem é pago para pensar? Você. Então, resolva. Tá, o que eu quero pontuar aqui é assim, e por isso que às vezes é importante fazer um acompanhamento terapêutico, e isso eu trabalho na minha mentoria. É claro que a gente é responsável pela forma como a gente comunica as coisas. O que acontece muitas vezes, né? Eu vou contar uma história da necessidade do meu acompanhamento. O meu acompanhamento ele foi sendo formado conforme a necessidade dos clientes. No primeiro passo, eu empoderava as pessoas, e as pessoas descobriam um monte de coisa, falavam, caraca, agora ninguém vai me fazer de novo mais. Agora eu aprendi. Só que aí começava a dar desajuste na comunicação. Começava a dar problema nos relacionamentos. Então eu falei, não, é preciso ensinar algumas técnicas de comunicação não violenta para que a gente possa comunicar esses nãos da forma mais respeitosa possível. Porque o que a gente não quer é desfazer as relações. As relações não precisam ser desfeitas, elas podem ser reconstruídas. E isso vai exigir de nós o nosso 50%, tá? Então a gente tem que ter sempre autorresponsabilidade. É claro que se a gente comunicar isso de uma maneira com respeito e carinho pelas pessoas com as quais a gente convive, ela vai ficar brava, claro, mas ela vai ficar menos brava e depois ela vai ter condições de refletir sobre aquilo. Então é sempre legal a gente observar se a gente está também respeitando os sentimentos. Por exemplo, no caso do meu tio, eu compreendo que várias coisas aconteceram. É claro que eu sei que ele está precisando, mas mesmo assim eu acredito que ele tem, como adulto, condições de se virar e resolver. Assim como eu resolvo meus problemas, assim como todos vocês aqui estão resolvendo o problema de vocês. Tá bom? Ô, Não, Gabi, sim, eu Agora concordo vamos com... falar. Oi, pode falar, Tati. É não, Tati Angélica. pode finalizar, é, Angélica. não, eu concordo com o que você está falando. Só que aí entra uma coisa que a gente não se percebe que você falou de querer ser boazinha. Porque a pessoa costuma pegar aquele problemão e jogar tudo em cima de você. Olha, precisa resolver isso aqui. E ela sai para trás e deixou a bomba para A estourar na sua bucha mão. na sua mão. Exatamente. Então, assim, o que eu fiz muito nessas últimas semanas, falar, então, isso aqui você tinha ciência. A gente não está falando disso aqui hoje. Por que que você está deixando chegar no limite? Vou falar do meu caso, tá? Eu trabalho com obra. Sim, sim, sim. Então, eu tenho muitas demandas jurídicas para resolver. Então, por exemplo, eu estou aqui com vocês, estou falando com o advogado que a gente está terminando o documento. Só que ele combinou isso comigo. Então, a gente está se ajudando. Só que a gente está pegando alguns setores da empresa que o pessoal não termina o serviço, e aí quando você cobra, mas acontece que eu falei isso no dia tal. Não, você não pediu isso em reunião. Então, hoje uma das coisas que eu já pontuei foi: não fazemos mais reunião de processo online, é tudo presencial, que você vai fazer um e-mail e vai pedir prazo. Aí a pessoa não gostou. Então, ela falou que não quer mais trabalhar e saiu do grupo e tá tudo
bem, para mim tá tudo bem. Então, até uma coisa que a Tati falou. Você vai ter que aprender a viver com as pessoas quando elas ficarem bravas com você, porque você cobrou aquilo que era correto. Então, hoje foi uma situação. Eu estou me sentindo mal com o que aconteceu? Não, eu não estou me sentindo Não. mal. Se fosse há um tempo atrás, eu estaria chorando, me sentindo a pior pessoa do mundo, meu Deus, como eu sou. Não. Eu simplesmente pontuei uma situação e que vai prejudicar a nossa empresa, vai prejudicar um processo trabalhista, e eu cobrei da pessoa. Você não terminou a tempo. Então, agora, você não pode cobrar de mim aquilo que você não combinou comigo. O que você combinou comigo, eu cumpri. Agora, a outra parte, quem quer mandar o quê, era com você. Então, a pessoa ficou brava, falou que não quer mais prestar serviço para a empresa, saiu do grupo da empresa, para mim tá tudo bem. Então, assim, aí hoje eu estava até refletindo sobre isso. Falei, realmente, sair da síndrome da boazinha é difícil, né? E as pessoas É muito difícil. estranham muito assim. Mas é o que eu falei, só que a sensação de leveza e de dormir melhor, para mim tá melhor. Porque tá assim, aí você não dorme, você tem que estar cardíaco, tem crise de ansiedade, você não sabe por quê. Exatamente, a gente vai falar dessa sensação de leveza aí mais para frente, quando a gente falar dos reajustes, né, que podem ser feitos. Você arrasou. Isso mesmo, Angélica, parabéns pela sua coragem, continue mesmo. Isso é um sinal de autorrespeito. Parabéns, viu? Show de bola. Então, identifiquei ali que eu tô nessa situação de boazinha, né? Como a Gabi falou, saber a comunicação correta. Olha, eu compreendo, olha, eu te entendo, mas então, né? Não dá para eu fazer isso, não consigo te ajudar. Então, a primeira coisa, acho que antes de tudo isso, né, Gabi, é a gente chegar na conclusão de que ser a boazinha está nos prejudicando. Porque enquanto eu não tenho essa consciência de que o que eu estou buscando com isso? Ah, eu estou buscando amor, estou buscando reconhecimento, estou buscando preencher a minha criança interna, estou buscando aquele amor, aquele reconhecimento lá do meu pai e da minha mãe. Eu vou tentar validar isso em todas as pessoas da face da Terra, né? Então eu vou buscar esse preenchimento e hoje, assim, vou buscar em todas as pessoas. E, cara, quantos anos eu tenho hoje? Eu não tenho mais 5 anos, eu não tenho mais 7 anos, eu não tenho mais 10 anos, né? Eu acho que é necessário também a gente olhar para o espelho e falar, não, peraí, até quando eu vou ficar preenchendo a minha criança, tentando buscar esse preenchimento da minha criança interna em todas as pessoas do planeta, querendo agradar todas as pessoas do planeta, porque meu pai e minha mãe não me validaram, não é? Um pouquinho por aí. E aí identifiquei que eu tô sendo essa boazinha. Como é que a gente faz para subir os degraus? Gosto muito de Bom, coisas práticas aqui, ótimo. Bom, o primeiro palpáveis. passo, como você falou, exatamente, é ter clareza. E olha, gente, é mesmo o primeiro passo, porque quando a gente não tem nem consciência, a gente não tem nem como mudar. Essa é a primeira grande coisa. A segunda grande coisa é esperar. Olha que interessante, no vazio algo vem. O que que a gente faz muitas vezes? A gente já quer dar uma resposta imediata. As pessoas nos solicitam e a gente já está com tanta raiva, tão machucada pelo tempo, que a gente rebate, né? Imediatamente, vai, volta. Não, esperar. Por que esperar? Porque quando a gente espera, a gente toma contato com os sentimentos. E lembra que eu falei que os sentimentos são as nossas armas mais poderosas? Aí você vai sentir o que está te causando desconforto? Por que que te deu aquela sensação desagradável? Ah, sabe por quê? Porque, por exemplo, enquanto eu estava trabalhando, e é verdade isso, produção, o meu tio estava pulando o carnaval ao invés de procurar um trabalho. E tudo bem pular carnaval, é gostoso pular carnaval. Porém, só pular carnaval, né, não gera riqueza, assim, muito pelo contrário, sai a nossa riqueza. Então, se você não está com um planejamento financeiro ok, ele depois vai desandar ali na frente, você precisa ser mais atento. Então, eu penso, talvez não seja justo que enquanto eu estou trabalhando, meu tio está curtindo e depois ele vem me pedir dinheiro. Sabe aquela história da formiga e da cigarra? Quem aqui lembra daquela história? É isso. Aí eu pensei, então esse desconforto que eu tô sentindo, ele é legítimo. Por quê?
porque o meu valor justiça foi ferido. E aí, mais uma vez, eu falo para vocês a importância do autoconhecimento, a importância de conhecer seus valores fundamentais. Quando a gente está. Esse é o terceiro passo. Conhecer seus valores fundamentais. Vocês conhecem seus valores inegociáveis? Aqueles que não admitem negociação? Por exemplo, sei lá, vamos supor que eu tô no Tinder, tô procurando um cara e não importa se ele é alto ou se ele é baixo, porque para mim esse valor, ele não importa, sabe? Assim, tipo, seja alto, baixo, ou isso não me importa. Mas, por exemplo, me importa que ele seja trabalhador, por exemplo. Por quê? Porque o trabalho é um valor importante para mim. Então, prosperidade é um valor importante para mim. Então, talvez ser alto ou baixo seja negociável, mas um homem que não trabalha não seja. Então, quando a gente está em contato, então, primeiro, a gente toma consciência. Depois, a gente espera e vê quais são os efeitos que aquilo tem no nosso corpo. Terceiro, a gente faz um cruzamento com aquele desconforto, com os nossos valores. E vê por que aquilo é legítimo ou não. Por exemplo, agora, eu vou dar um outro exemplo em que eu ajudei. O meu primo, de filho de outro tio, que é irmão desse tio, ele acabou se suicidando em janeiro. E ele teve muitos gastos com cremação, com funeral, com uma série de coisas que tiveram que fazer. E esse meu tio me pediu ajuda financeira. Eu ajudei. Porque isso fazia muito sentido para mim. Ajudá-lo num momento de solidariedade, no momento em que as coisas estavam muito difíceis e coisas que ele não teve controle sobre isso. Tá vendo como é diferente? A gente pode ajudar. Aliás, uma característica das pessoas ricas é serem generosas. Então, generosidade e solidariedade também é um valor importante para mim, tá vendo? Por isso eu ajudei. Então, é isso. A gente não é deixar, a gente agora vai falar não 100% das situações. Isso não é verdade. A gente vai falar sim, mas quando a gente achar que aquilo combina com os nossos valores. Faz sentido para vocês? Show, show. E mais um pontinho aqui, legal, partindo desse, até do comentário que a Angélica fez, né? Da gente, em todas as relações, acho que existem acordos. E acordo vem o quê? De comunicação. Quando você tem um relacionamento, você não acorda com a pessoa aquilo que você aceita, aquilo que você não aceita, né? Quando você está no seu trabalho, eu e a Gabi, nós fazemos parte de uma organização de networking profissional, e ali cada pessoa tem uma função. Então, hoje, por exemplo, eu sou coordenadora de crescimento. E aí foi até engraçado, já trazendo. Eu era muito a boazinha do rolê. E aí a, a vice-presidente da organização chegou para mim e falou assim: Tati, a gente precisa mandar um recado para esses membros aqui. Tipo assim, o membro está devendo um documento, precisa mandar um recado para estes membros. Você pode fazer isso? Antigamente, a Tati podia fazer tudo. Por quê? Eu queria ser a legalzona. Aí eu falei para ela, falei assim, olha, isso não cabe na minha função. Essa função é do coordenador tal ou do coordenador tal. Essa bucha não é mais minha, brinquei com ela. E ela falou, não, beleza. A Tati de antes Simples. ia querer Você deu resolver uma, isso. você só falou, olha, desculpa, isso não é minha atribuição, é atribuição de fulano, pronto, já deu até a letra de onde que ela vai procurar ali, acabou. Acabou. Uma das coisas, já respondendo, acho que é a pergunta da Rô, né, de como que a gente faz para vencer essa boazinha, é estabelecer acordo com as pessoas. Então, você tem, quem é esposo, esposa, tem que ter os acordos ali com as pessoas. Exemplo, aqui em casa, terça-feira não é meu dia de lavar a louça. Todos os outros são, mas na terça não é. Ah, você não... Cara, você não falou que você ia lavar a louça? Então, por favor, cumpre com a tua parte. Ah, você é chata. Não, foi um acordo, né? Com os filhos, acordou? De acordo com a idade, de acordo com a capacidade cognitiva ali de processamento deles,
Meu, monta ali uma brincadeira. Olha, aqui a sua obrigação é arrumar a tua cama. A tua obrigação é isso, a tua obrigação é aquilo, a tua obrigação é aquilo outro. E aí você para de. E aí estabelece, de repente, recompensas, estabelece perdas com a criança. Se ela arrumou a cama todos os dias, ela vai ter direito a escolher um filme no final de semana, ou um passeio no final de semana. E aí a criança. Isso também é um processo pedagógico para a gente deixar de ser a boazinha da situação. E aí a gente vai entrar no próximo sabotador, que senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Exato, que é a salvadora. Exatamente. Exato. Então, quem Tá é a muito, salvadora, Gabi? ela tá muito conectada com a boazinha, né? Mas a salvadora, ela é um pouquinho diferente. Ela é assim, ó. Quando a gente é criança, vocês lembram quando vocês eram criança, vocês trepavam em cima do guarda-roupa e pulavam, achando que vocês iam voar? Quem aqui já fez isso? Aí o Marcos, Sim, várias vezes. várias vezes, querida, Yes. né? Eu fiz pior já subia na goiabeira, já descia correndo, já ia pulando lá de cima, cair no chão e tá tudo certo. Já Exato. pulando, Quando Eu a pulando gente gostava de aventuras. subir nas árvores. Aí, ó, quando a gente é criança, a gente tem um pensamento mágico, não tem? Que a gente pode voar, que se a gente botar um lençol, uma toalha nas costas e sair assim, a gente vai voar. Essas coisas. Agora não subo nem naquele cubo que fica na academia, tenho medo. Agora vai subir um degrau, minha filha. Nossa, a artrose tá puxando aqui na perna. E aí, o que que acontece, então? A gente, muitas vezes, leva esse pensamento mágico para a nossa vida adulta. Mas de que forma? Assim, por exemplo, se na sua casa houve alguém doente, e às vezes pode ser uma doença física ou pode ser uma doença emocional, uma depressão, alguém viciado em qualquer coisa, em bebida, em sexo, em jogo, em traição. Se houve traições, se houve, assim, a gente percebe que um dos nossos pais fica frágil. E por amor aos nossos pais ou alguém, né, da nossa família, a gente tem a sensação infantil de que a gente pode salvá-los. De que se a gente carregar um pouquinho aquele peso que eles estão carregando, vai ficar mais leve para eles. Então a gente tenta salvar. É muito comum, por exemplo, se um pai foi embora, ou se ele trabalhava muito, era muito ocupado, não podia ficar, ou se, enfim, o pai era ausente por algum motivo, não podia estar presente. A mãe fica triste, se sente abandonada. E a criança percebe. Então, a criança, naturalmente, ela vai se deslocando da esfera de filho e vai ocupando aquele espaço vazio no sistema familiar. Só que aquele lugar não é dela, porque ela é só uma criança. E é pesado, muitas vezes, para essa criança ouvir as queixas dos pais, um em relação ao outro, ouvir o quanto se sente sozinha, o quanto, às vezes, ouvir até confidências sexuais dos pais mesmo, né? Ou servir aos pais de alguma forma. Então, essa criança, ela aprende a salvar os pais. E aí, essa criança depois, ela na vida adulta, ela também vai encontrar pessoas que precisam ser salvas. Pessoas que estão procurando uma mãe. Sabe aquele cara descomprometido? Sabe aquele cara que não quer assumir compromisso, que não quer assumir família, que não quer casar, que não quer trabalhar, que não quer ser sempre o garotão no rolê? Ou aquela amiga que tá sempre enrolada, tá ligado? Tá sempre precisando ser salva. Às vezes de grana, às vezes de rolo da vida, sabe? Tudo dá merda na vida dela, é um negócio impressionante. A vida é uma montanha russa. A gente fica atrativa para essas pessoas. Porque um salvador precisa ter alguém para salvar, não é Vira um verdade? imã, né? Vira um imã. Vira um imã.
Só que essa relação acaba ficando assim, e vê se não é assim que acontece. Não existe almoço grátis, né, galera? Vamos combinar? Não existe almoço grátis. Então, a salvadora, em algum momento, ela vai pedir a fatura. Afinal de contas, ela foi tão, né, dedicada, ela se doou tanto, ela fez tanto. Só que a outra pessoa não tem condições de pagar a conta. A conta ficou muito alta. Então, o que que a gente faz quando a gente é salvadora? A gente desequilibra as relações. A gente desequilibra porque a gente se sente muito importante. Ai, porque se não for eu que vou resolver, ninguém resolve. Quem aqui já falou isso? Se eu não fizer, ninguém faz. Aí, Angélica, ó, se eu não arrumar, ninguém arruma. Se eu não comprar, ninguém compra. Se eu não organizar, ninguém organiza. Olha o grau de importância. Eu sou essencial. Eu sou imprescindível. Por quê? Porque a gente aprendeu a ser importante para as pessoas que a gente mais amava, que era o papai e a mamãe. Né? Afinal de contas, quando uma criança ocupa um lugar de adulto na família, ela fica muito especial. Então, o Salvador, aí que vem o balde de água fria, né, Tati? O Salvador, ele é arrogante. O que que significa ser arrogante? Se arrogar, tomar para si algo que não é seu, tomar uma posição que não é sua. E aí, como desfazer esse imbróglio? Como Como, fazer? como desfazer esse nó? Peraí, primeiro assim, quem se identifica nessa posição de salvadora? A mulherada se Eu identifica. fiquei um pouco perdida, mas eu acho que eu sou salvadora, porque eu arrumo a bolsa do meu filho desde que ele tem 1 ano de idade e ele já tem 9. Não, isso pode ser um cuidado, né? Vamos entender que a gente tem que tomar cuidado também, o cuidado de tomar o cuidado de não ultrapassar. Generalizar, né? Exatamente. Isso daí é um cuidado. Toda mãe, eu se eu estiver em Bauru, minha mãe vai querer arrumar minha lancheira até hoje. É, porque assim, eu delego tarefas, mas quando é relacionado a ele, aí eu tomo a frente, Mas faz entendeu? sentido, porque você é a mãe, entende? É claro que em algum momento você vai ter que deixar com que ele se individualize, que ele mesmo tome as escolhas. E é por isso que existe a fase da adolescência mesmo, onde a criança começa a embater com os pais, né? Porque Ah, aí é, ela sim, sim. Eu já tô é, deixando ele arrumar a mochila sozinho. Só que aí eu só dou o check-out final. isso, só dou ali as orientações finais ali, para ver se o negócio tá É, indo. é, A para criar salvadora, Mas independência também. pode o falar. problema que eu acho de ser salvadora e boazinha é o seguinte, que você fica sobrecarregada, né? E aí, o que que acontece? Por exemplo, a boazinha, vamos dizer, minha mãe foi lá, sei lá. Enfim, meu pai vai todo dia e faz um suco de maravilhoso, e é maravilhoso mesmo, sabe? O suco que meu pai faz todo dia de manhã. É E aí, como é que eu faço? maravilhoso o suco do Beto, é maravilhoso. Entendeu? Aí eu sou Eu quero boazinha tomar e esse suco de aceito. perto aí, hein? Aí ele faz, ele aceita todo mundo como filha, minha mãe também. E aí, como é que você faz? Aí eu, boazinha, eu fui lá, anotei tudo que tá no suco do meu pai, pelo menos eu tentei. E aí, como boazinha, eu tomo. Porque é gostoso. Pô, eu não estou sempre na casa dos meus pais. Aí, mas aí acaba, né? Fica, fica ruim, porque é muita fruta, né? É muita coisa que meu pai coloca, né? E ao mesmo tempo, a Salvador é ruim porque você acaba se sobrecarregando. E aí você fala sim, porque você tomou o suco, né? E aí você é salvadora porque, sei lá, você sobrecarrega, né? Entendeu? E aí, Exatamente. como é que se Essas posições desvencilha são tudo isso? posições sobrecarregadas. Por quê? Porque você está fora de lugar. Toda vez que a gente está fora do nosso lugar, certo, as coisas ficam pesadas. A gente tem que
perceber um pouquinho a ordem, né? A gente sai, quando a gente fica pesado, quando a gente sai do nosso lugar e ocupa o lugar dos nossos ancestrais. Porque pensa, eles são mais velhos que a gente, eles já têm mais bagagem que a gente, eles têm mais condições de carregar aquilo do que a gente. Só que a gente fica dando aí de poderosa, de fortuna, de solar power, né? E vou lá carregar para eles. E aí, como que a gente fica? A gente fica sobrecarregada. E às vezes a gente fica doente, né? E aí, o que é interessante é, muitas vezes, né, as pessoas falam assim, não, mas se eu me colocar em primeiro lugar, como é que eu vou fazer? As pessoas dependem de mim. Aí você pensa assim, tá bom, mas se você ficar sobrecarregada e acontecer alguma coisa com a sua saúde e de repente você não estiver mais aqui, quem que vai cuidar das pessoas que dependem de você? Então, se colocar em primeiro lugar é, antes de mais nada, um ato de amor para as pessoas que dependem da gente. Porque disso muitas vezes vai custar a nossa sobrevivência. Por isso é tão perigoso estar nessas posições. Tá? E mais, essas posições, depois, por exemplo, assim, é o que a gente chama de triângulo dramático, tá? Que é o da salvadora, o salvador, o perseguidor e a vítima. Porque essa pessoa que a gente tem que salvar, ela vem sempre com um papo muito triste, né? Vem sempre uma conversa muito nossa, você não sabe o que me aconteceu. Eu fui tirar o dinheiro no banco, enfiei na carteira e caiu tudo para fora e eu perdi o dinheiro. Sabe? É sempre assim uma história impressionante. E aí a gente faz, só que depois vem a fatura. E aí fica aquele jogo. Mas eu fiz por você. Ou seja, aí eu saio de Salvador e viro perseguidora. Aí a vítima vai falar assim: mas você fez porque você quis, eu não te pedi nada. Aí ela vira perseguidora. Aí você fala assim, mas eu fiz por amor, porque eu te amo. Aí você vira vítima, tá vendo? Vira um triângulo dramático. E dentro desse triângulo não existe solução. É um jogo de empurra-empurra, de culpa, e ali não existe solução. Então, qual é a solução? Pois é, qual é a solução? Qual é a solução? Bom, a solução, primeiro, é a gente aprender a ser humilde. E isso significa perder importância na vida das pessoas. Será que vocês estão preparadas para perder importância? Porque a pessoa salvadora é sempre muito necessária. Afinal de contas, se eu não fizer, ninguém faz. É o slogan da salvadora. Então, você está preparada para perder importância? É um processo. É um processo, É um exatamente. processo. Assim, eu falo Exatamente. porque a salvadora que é em mim, ela começou a desabitar há algum tempo, né? Eu vou Ah, partilhar rapidinho. Depende de quem, perder a importância de Então, mas quem. aí que eu vou falar para você, amizade. Foi uma coisa que eu tirei o pé do freio, que ela acabou de falar das amigas problemáticas, né? Eu tirei o pé do freio, eu saí do papel da amiga salvadora, de várias amigas, e digo para você, algumas amizades nem existem mais. Porque eu servia enquanto eu estava me salvando, enquanto eu, tipo, eu não quero gastar com psicólogo, mas eu quero alugar a sua cabeça com todos os problemas, isso aí que ela falou de questão até da pessoa vir partilhar da vida sexual, que eu não tenho que ouvir, sabe? Coisas assim. Eu tenho uma amiga muito, muito próxima, ela teve perdas assim, exponenciais na vida dela na pandemia, não tiro isso dela. Mas ela, eu sou madrinha da filha dela, mas eu realmente tirei o pé para trás. Por quê? Porque ela começou a jogar para mim uma carga da responsabilidade dela de mãe com a filha dela, né? E eu presenciei algumas coisas no ano passado que eu não precisava. E aí depois ela também sempre se faz de vítima. Eu comecei conversando com os irmãos dela e vi que ela não era a vitimista que ela se fazia. E depois eu fui vendo com o tempo que ela sempre quer ser a vítima de todo mundo. Só que assim, aí o que eu fiz? Quando eu me afastei, parei de ser a salvadora, né? O que acontece? Ela também sumiu, entendeu? Olha Acabou. o lá. Então, Bert assim, Hellinger, né, que é o idealizador das constelações, ele fala que a vítima
é perigosa. Ele não trabalhava com vítimas e ele falava assim: as vítimas, elas não procuram solução, elas procuram Não, aliados. exato, exato. E foi isso muito que aconteceu. Então, assim, a gente é amiga desde criança, mas foi muito isso. Então, assim, eu me afastei para algumas coisas da minha vida fluir, como fluíram, estão fluindo. E assim, e aí eu percebi esse esfriamento. Então, assim, é aquela pergunta que você se faz. Então, assim, eu sou amada ou eu sou útil para os seus problemas? Exatamente, exatamente. A Boa. gente tem que deixar de ser útil. E para isso, a gente precisa se amar mais, sabe? Qual o nome dessa pessoa que você falou aí? Bert Hellinger, Depois a gente escreve lá no grupo para você. isso, ótimo. Ele é o idealizador das constelações conforme a gente conhece hoje, né? Então ele falava, ele não trabalhava com vítimas de maneira nenhuma. Ele falava, eu não trabalho com vítimas, as vítimas são perigosas, e são mesmo. É muito interessante, às vezes a gente faz um exercício sistêmico que eu faço aqui com os meus clientes. Eu coloco 3 papeizinhos, um para a vítima, um para o perseguidor e outro para o salvador. E é impressionante. E aí eu coloco fora, que é o meta. Lembra que eu falei que não tem solução? Dentro desses 3 papéis não existe solução, mas no meta, que é a posição que está fora, que vê de fora, tem solução. Ficar calada resolve também. Não responder. Mas às vezes a gente também precisa reagir, né? Às vezes as pessoas invadem o nosso espaço e a gente precisa se posicionar sim. Às vezes é importante, até porque senão ela não vai desistir. Depois ela vai voltar e vai pedir de novo. Vai voltar, e cada hora com uma história diferente, mas ela vai voltar a Ó, insistir. gente, só fazendo aí um parênteses dentro de tudo isso que a gente está falando, vamos voltar lá na questão da gente entender os nossos papéis, né? Às vezes eu tive que fazer esse exercício, de uma certa forma sistêmico, de pegar um papel mesmo, gente. Vocês podem fazer isso, pode ser a tarefinha de vocês Pode. hoje, aqui. Quais são os papéis que eu tenho na minha vida? Ah, eu tenho um papel inicialmente de filha. Todo mundo aqui é filho, ninguém nasceu de chocadeira, né? Então, filha. Beleza. O que que uma filha faz? Ali a gente pode descrever e ver se de repente eu não estou ocupando o papel de mãe da minha mãe. Invertendo, esse pode ser um exercício sistêmico para vocês. De olhar e falar assim: opa, pera lá, eu sou filha, não sou mãe da minha mãe. Então, por que eu estou me portando como mãe da minha mãe? Se a minha mãe estiver acamada, se a minha mãe estiver impossibilitada nesse momento de exercer funções básicas, aí é outro ponto. Mas do contrário, eu estou invertendo papéis. Ah, eu sou irmã. Então, pera lá. Sou irmã. O que que minha irmã faz? Minha irmã faz isso, 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 isso. Opa, então, acho que eu tô fora da minha casinha aqui, fora do meu quadrante, que é o que eu tava falando para a moça mais cedo. Não faz parte da minha função. Mas por quê? Porque quando a gente recebe, é aí que é muito louco, né? Nessa organização, quando a gente assume um papel, a gente tem um treinamento para saber quais são as nossas funções, porque senão vira uma torre de Babel. Só que quem é que nasce e vem uma cartilha autoexplicativa do que é ser Qual é a filho? função dos pais e dos filhos? Eu ia te falar isso. Eu trabalho isso exatamente na sessão de pais. E muitas vezes os clientes olham, eu falo assim, qual é a função dos pais? Aí eles olham para mim e falam assim, eu não sei. Não vem com E qual manual de é a instrução, função gente, não é dos igual a filhos? geladeira, Eu um também não sei. micro-ondas que vem Exato. com manual de instrução. Então tá, eu sou esposa. Qual é a função da esposa? Quais são os papéis da esposa? Ah, eu sou mãe. Quais são os papéis da mãe? Talvez, no primeiro momento, vai dar a tela azul, né? Não vou saber responder. Beleza, de boa, tá tudo certo. Aos pouquinhos você vai começar a vir, né, pela intuição, você fazendo esse trabalho, ou aí que eu falei, entram os acordos. Quando você sentar se você tiver uma terapeuta, isso vai ajudar bastante, mas num relacionamento, qual é a minha função? O que vai ficar para mim? O que vai ficar para o meu marido? Que é tudo conversado com a minha esposa. O que vai ficar conversado? O que vai ficar acordado aqui? Vez ou outra, você vai ter que voltar com aquela pessoa naquele papel. Ó, então a gente não combinou. Porque senão, a mulher, historicamente, sistemicamente, a gente traz no nosso DNA a boazinha,
a gente traz no nosso DNA a salvadora. É só olhar. Eu brinco, né? Olha para sua árvore ginecológica. Olha para sua árvore genealógica. Vê se a sua mãe não queria ser a boazinha, a salvadora, a guerreira. Vê se a sua avó não queria ser, se a sua bisavó. Se você fez esse exercício, olhou para trás, cara, qual é a chance de você também não estar querendo ser? Né? Não tá querendo ser? Então tá, ô Gabi, descobri que eu sou a salvadora. Então, a primeira coisa é deixar de ser importante, essencial. Deixar que as pessoas façam por elas mesmas aquilo que elas deveriam ou poderiam fazer sozinhas. Como a Tati falou, é claro, quando as pessoas estão doentes e elas precisam de ajuda, a gente tem sim, se a gente tiver disponibilidade, por que não ajudá-las? Vamos ajudá-las sim, mas sempre com respeito também à dignidade delas, né? Sempre respeitando a vontade, a autonomia das pessoas, isso é muito importante, para que cada uma fique no seu lugar mesmo, para que não sobrecarregue, não pese para ninguém. Então, essa é a primeira coisa. A gente toma consciência que a gente é salvadora e a gente aceita perder um pouco de importância. Por que vale a pena perder um pouco de importância? Porque você vai deixar de ser importante na vida das outras pessoas, mas você vai passar a ser mais importante para você. E você vai se conectar com pessoas que te dão um real valor, porque... Era isso que eu ia falar. E você vai ser mais valorizada por causa disso. Boa. Porque assim, Porque você vai subir a régua. top. A gente tá em sintonia aqui, gente. Tá, estamos aqui, ó. Uma das coisas que, quando a Gabi falou do papel, né, que ela coloca lá para a pessoa, provavelmente você vai falar que se a pessoa ia escolher um papel, né, para ela ver com quem ela se afiniza. E mas é um papel. Quando a gente escreve vítima tem uma vibração própria. Quando a gente escreve protagonista, tem uma vibração própria. Então, se eu vou lá e eu escolho o papel da vítima, mas é um papel, é uma folha de sulfite, uma cartolina, aquilo, quando ela escreve o nome, passa a ter uma frequência energética. E se eu estou vibrando se eu escolho a vítima, ali o papelzinho da vítima, é porque eu estou vibrando naquela frequência. Se eu estou vibrando naquela frequência, o que que eu vou atrair para mim? Aí eu vou ficar nesse ciclo do capiroto que ela estava falando ali do O triângulo dramático, triângulo exatamente. dramático, triângulo do capiroto. Por quê? Porque eu estou vibrando naquela frequência. E aí, obviamente, que eu vou atrair para mim os personagens necessários para ficar ali, validando aquela sistemática. E essa dinâmica é tão cansativa, ela destrói as relações. Ela acaba com as relações. Ninguém aguenta, é muito pesado. É um ciclo autodestrutivo de destruição mútua que vai detonando os relacionamentos. É uma coisa insuportável. Então, tomar consciência, perder importância e aí se valorizar é o trio para que combate o triângulo dramático. Por quê? Porque quando você passa a se sentir importante para você mesma, você vai começar a se dar mais valor simplesmente por ser quem você é. Gente, tem uma coisa que eu faço que é maravilhosa, eu vou aqui passar para vocês. Todos os dias eu escrevo 15 qualidades minhas. Todos os dias eu escrevo 15 qualidades minhas. Para eu me lembrar quem eu sou. E eu tento sempre mudar de um dia para o outro, para escrever diferentes. Assim a gente vai se percebendo tão valiosa, E a gente sabe? tem essa tendência de esperar. Gente, não é esperar que o outro vai te elogiar, não. Porque, vamos lá, pensa. Se eu estou vibrando da forma errada, quem está perto de mim? Quem está vibrando em altas Maravilhosa, frequências né? Não, né? energéticas? Não, normalmente é quem está por afinidade ali vibrando em baixas frequências energéticas. E aí, como é que eu posso esperar que o outro vá me elogiar? Como é que eu posso esperar que o outro vá me valorizar? Ele não está conseguindo fazer isso com ele. Então, Exato, você é o termômetro pelo qual as pessoas te medem.
Então, eu preciso começar esse movimento, e aí olha que interessante. Eu estou vibrando aqui embaixo. Quando eu começo esse movimento, eu começo a vir para cima. Se a outra pessoa não vem junto comigo, é óbvio que o universo vai repelir essa pessoa. Então, como a Angélica disse, eu perdi amigos. Não é que você perdeu amigos, você parou de vibrar na mesma frequência que essa pessoa. E é E aí normal. vão chegar outros, porque o novo só vem quando tem espaço. É igual no nosso guarda-roupa. Se tá tudo amontoado com um monte de roupa velha, não cabe mais nenhuma roupa nova. Exato. Então é preciso dar lugar, abrir espaço. E quando ela quer dizer isso de parar de querer ser importante para o outro, né, de ser no caso aí a salvadora, Salvadora. né, é que você vai se afastar dessas pessoas que de uma certa forma você está nutrindo um relacionamento tóxico, perder para ganhar, dar um passo para trás para dar dois para frente, porque aí Exato. você vai deixar o seu nível de importância de lado para você se dar o real valor e você vai fazer isso aqui, ó. Você vai subir. E aí você se torna um imã, gente. É uma coisa impressionante. E você fica magnética. É muito louco, porque você está se sentindo tão bem. Você se sente tão maravilhosa. Você se ama tanto. Você se percebe tão como uma pessoa de valor. Que as pessoas chegam um dia um mentorado me perguntou isso. Mas se eu ficar assim, será que as pessoas não vão se afastar de mim? Ele perguntou. Eu virei e falei assim, bom, pode ser que essas que estão te desvalorizando, com certeza, né? Mas outras pessoas vão, e você vai ficar tipo um imã de pessoas. É uma coisa impressionante. Das pessoas Façam essa certas, né? experiência. Oi? Das pessoas certas, né? Certas. Façam essa experiência. Escrevam durante uma semana 15 qualidades de vocês e percebam a diferença que vai ser na sua semana. Vocês vão se sentirem muito radiantes. É muito legal, tá? E agora vamos falar da guerreira? Bora. Bom, olha que interessante. A mitologia grega, ela já tratava dessas nossas questões interiores, né? E aí é muito interessante que tem um livro que foi esclarecedor para mim, que são dois livros, na verdade. É a Jornada da Heroína, que é da mesma autora. Eu não me lembro o nome dela. É um nome complicadinho. Mas é a Jornada da Heroína e a Filha do Herói. Oi! É, E aí, o que que eu saquei? Ele, no meio, fala da mitologia, ele conta a história de Atena. Atena é a deusa guerreira. E ela nasce da cabeça de Zeus. A mãe dela morreu, ao longo da gestação e ela é gestada por Zeus e ela nasce da cabeça de Zeus. E ela chega ao mundo dando um grito de guerreira com uma arma em punhos. Então, essa é a nossa história de guerreira. Olha que loucura. Por que que essa filha nasce da cabeça de Zeus? Alguém aqui sabe me explicar? Porque geralmente a guerreira é a filhinha do papai. E o que que significa ser a filhinha do papai? Alguém aqui tem ideia? É aquela filha que está mais conectada ao pai ou aquilo que vem da família do pai. E isso é muito interessante porque acontece inclusive nas famílias em que o pai ele não está presente. Aí é a filhinha do papai total. Olha só, porque aquela filha vai perceber também aquela deficiência, ela vai ocupar aquele lugar e aí ela precisa ficar com a energia masculina mais forte. E assim ela se conecta ao pai. E aí é aquela, sabe aquela mulher que fala assim: "Eu não preciso de homem para nada. Pode deixar que eu faça sozinha. Deixa que alguém vai falar assim, posso carregar? Não, 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 pode deixar que eu carrego. Não precisa. Imagina, não precisa. A guerreira, ela, essa menina, provavelmente ela se sentiu muito sozinha. E ela percebeu rapidamente que se ela não desse um jeito, nada, as coisas não iam se resolver. Ela se sentiu muito desamparada quando era criança.
muito sozinha e percebeu, eu não posso contar com ninguém. Então, ela cresceu muito cedo e ela mesma teve que se bastar. E ela mesma teve que Para se de falar defender. comigo, por favor. Leia esses dois livros que você vai amar. Ele dá um tapa na cara da gente, mas ele é Não, maravilhoso. chega de tapa na minha cara, pelo amor de Deus. Eu tô tão guerreira que eu tô briguenta já. Exato, porque aí a gente fica na energia da raiva, nessa energia mais A masculinizada, Tati é né? boa porque ela dá tapa na cara da gente, mas também toma tapa na cara. Hoje é o dia dela, hein, galera? Hoje vocês sintam-se vingadas aqui. Tamo junto. Outra situação, geralmente essa guerreira, né? Às vezes que tem esse pai ausente, ela toma as dores das mulheres da família dela. Ela ouviu que os homens não prestam para nada, só para fazer filho e ir embora. Tá me dando calor aqui. Peraí. Eita, nós! Eita! Que Posso falar homem uma coisa? pode, claro, Angélica, fica à Eu vontade. já fiz alguns processos de constelação. No meu Certo. caso, ninguém foi embora, mas nenhuma mulher da minha família fala bem do casamento. Todas falam mal. Inclusive, isso passou de geração para geração. Minha avó, minha mãe, minhas tias, minhas primas. Eu não me casei. Elas falam assim: não casa. Você não tem noção da Aí você trabalho nem que tem. casa, você já fala assim, puta que pariu, tá ligado? Eu nem vou casar, sai fora, tá ligado? Pra quê? Mas pensa Mas comigo. isso é muito engraçado, porque assim, eu tô junto com meu marido há 20 anos. Eu tenho 40. Aí quando eu falo com as pessoas levam um susto, falam: "O quê? Você tá 20 anos com ele sem separar?" Eu falei: "Sim". Que Aí eu lindo, falo: "Ué, parabéns. gente, Legal, que história de amor maneira. Que mais casais possam ficar 20, 30, 40, 50 anos juntos. Exato. Então, aí, essa mulher, a guerreira, ela fala assim: aqui não. Aqui homem nenhum vai fazer isso, não. Aqui a gente vai fazer justiça. Ó, tá 28 anos casados, então a gente tem aqui, ó, pessoas com casamentos sólidos. Parabéns, que lindo. Que legal, Cibele. Parabéns. Que Deus abençoe muito sua união. E que sejam ainda mais 28 anos juntos, saudáveis, né, gente? Saudáveis. É, Na Então, minha família era diferente. que bom. Diferente da família dela, esqueci o nome da moça, que Margarida? falou que o casamento não seria legal, tal, tudo. A minha mãe sempre falou para nós que o casamento era maravilhoso, que não sei o que lá, que isso, que aquilo. Aí depois a gente descobre, né, na vida, as coisas. Depois a gente vê na prática qual que é, né? Faz o teste. Vem! A Isso. piscina tá minha mãe ficou casada quentinha. há 43 anos". Olha que legal. E a Josiane também, ó, 20 anos. Aí, gente, uma salva de palmas para essa mulherada aqui, ó, arrasando no quesito relacionamentos. Muito bem. Porque é uma arte conviver com, né, as diferenças. O equilíbrio é a lei mais difícil da gente colocar em prática. Parabéns, que legal. Muito bom. Então, essa guerreirona aí, ela se sentiu sozinha e precisou dar um jeito e se sentiu desprotegida. Por isso, ela teve que vestir uma armadura. Uma armadura para evitar que as pessoas a machucassem, para evitar se vulnerabilizar, para evitar sentir aquele medo que ela sentiu. Imagina o medo de uma criança que não se sentiu protegida, que não se sentiu cuidada no momento adequado por aquelas pessoas que estavam ao redor dela. Então, ela vai vestir uma armadura e fala: aqui não, aqui ninguém mais vai fazer hora com a minha cara. Agora é vingança na veia, é vingança. E isso é altamente destrutivo para as nossas relações. Porque tudo que essa menina que tá lá, que se sentiu desamparada e desprotegida, queria era ser cuidada.
era ser acolhida, era se sentir amada, olhada, vista, importante. Só que como é feito o rebote, ela afasta as pessoas dela, porque ela está no modo muito agressivo. Ela é intolerante, ela não aguenta nada, ela explode. Essa raiva, ela é um sentimento secundário que esconde uma profunda dor antiga, uma tristeza, um sofrimento. Então, esse é o contexto em que as guerreiras nascem. Essa menina que está muito ligada a, muitas vezes, a essa energia masculina, ao que vem do pai. Aquele pai que não pôde estar presente, ou aquele pai que era muito ocupado, trabalhava demais, ou aquele pai que era o legalzão. Como ele estava sempre fora, ele chegou, me identifiquei totalmente. Olha que legal, Josiane. Imagina aquele pai que estava fora e a mãe, essa mãe dessa guerreira, muitas vezes ela é a mãe devoradora. É aquela mãe que a gente tem. É aquele feminino que dá choque. Às vezes é aquela mulher que ficou em casa, que teve que abdicar da carreira para cuidar dos filhos e se sentiu ressentida. Ou que é traída e se sente triste com o marido e por isso amargou, se sente infeliz. Então, a criança projeta no pai, porque o pai é o legal, né? O pai chega, o pai tá sempre rindo, sempre divertindo, né? Ele põe dinheiro em casa, ele é o legalzão do rolê. E a mãe é a chatona do rolê. Então, essa criança vai se afastando desse feminino que parece tão devorador e vai se aproximando mais da esfera do pai. Só que a mulher, ela só aprende a ser mulher com a mãe. Então, qual é a solução? Qual é a solução, criançada? Ficar perto da Barbie? Ficar perto da Barbie. Quem é a Barbie? Toda feminina, toda dengozinha, que só usa roupa cor-de-rosa. Não, 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 claro que não. A gente não vai conseguir desconstituir muitas vezes a nossa essência. Primeiro que a gente não precisa se achar inadequada pela forma com que a gente é. Se a gente tem, eu, por exemplo, sou a filhinha do papai total, tá? Em redenção aqui. Então, por isso que eu falo assim de uma forma mais impositiva, eu sou mais, né, determinada. Isso tem consequências maravilhosas. Por exemplo, assim, eu atendo os homens, que é uma beleza. Os homens se sentem à vontade comigo. Por quê? Porque eles não se sentem, eles se sentem em casa. Então, isso traz para a gente muitos benefícios. A gente não precisa se arrepender daquilo que a gente se tornou, não. É o poder da nossa autenticidade. Esse é o poder da nossa autenticidade. É a gente aprender a amar a gente, mesmo que a nossa constituição tenha sido um pouquinho diferente. Faz sentido? Então, primeira coisa, aceitação. Aceitar mesmo essa realidade. Foi assim que aconteceu. Que pena. Que pena que foi assim. Doeu muito, fez falta, provavelmente você quis se sentir, mas não aconteceu e tá tudo bem. Você sobreviveu, você criou casca, você conseguiu conquistar ou coisas incríveis, sendo assim exatamente como você é. Então, esse é o primeiro grande passo. A gente integra aquilo ali, que durante um tempo pareceu uma pedrinha no nosso sapato, aquilo, a gente percebe o quanto aquilo faz parte da nossa vida e é importante para a gente ser quem a gente é. Mas a gente vai. E isso também implica em aceitar que a nossa mamãe, às vezes, ela não foi uma fadinha. Porque também a gente não sabe quais foram as dores dessas mulheres que elas carregaram ao longo da trajetória da nossa família. Pensa, gente, esse negócio da gente gozar, sabe? Da gente ter orgasmo, é 30 anos pra cá. Era abre as pernas aí, vamos lá. E 10 filhos para dentro, sabe? Então, pensa comigo. O que essas mulheres viveram? Tem muita dor também para trás. Vocês acham que elas se sentiam realizadas, vistas, amadas, respeitadas, importantes? Claro que não.
isso carrega, isso está na nossa história, está no nosso DNA. Mas agora a gente tendo consciência, olha só que oportunidade que vocês estão tendo aqui de ouvir tantas coisas diferentes, entender tantos porquês. Poxa, eu sou assim, nunca imaginei porquê e agora eu entendi. Ah, entendi. Isso é muito rico. E aí, tendo clareza, consciência e acolhimento para essas dores que a gente viveu no nosso passado, que a nossa história carrega, a gente começa a cicatrizar essas feridas. A gente começa a entender, nossa, minha mãe era assim, porque ela viveu isso, porque ela talvez não tenha se sentido amada, porque ela talvez também não tenha recebido o carinho dos meus avós, porque também talvez ela não tenha se sentido vista. A gente E aí a gente consegue, começa. Fala. a gente consegue olhar para o outro sobre outra ótica, não julgando, mas compreendendo, né? Acho que isso fez muito sentido para mim quando eu pude fechar os meus olhos e olhar para os meus pais, olhar para minha mãe, olhar para o meu pai e falar assim, gente, por que que eu sou assim, né? Vamos lá, deixa eu olhar para eles. E por que eles também são assim? Deixa eu olhar para os meus avós, deixa eu olhar para os meus bisavós. E aí, quando a gente faz esse movimento, a gente começa a ver que muitas vezes somos vítimas de vítimas. Vítimas, exato. E a gente está numa condição, hoje atual, muito privilegiada com relação a eles. Porque se a gente pegar hoje todo esse movimento de terapia sistêmica, de coach, de psicólogo, isso é novo. Isso tem, sei lá, 10, 15, 20 anos para a gente, principalmente a gente aqui no Brasil. Quem está fora, talvez, possa ter uma outra visão disso, né? Mas se eu pegar minha mãe, ela não teve acesso. A maioria a gente mesmo na infância, a gente estudou pela Barça. Depois que as coisas começaram a melhorar. Então, pensa que meu, a gente está anos-luz na frente deles pela tecnologia, pela quantidade de informação que a gente tem. Então, olhar com esse amor, doeu, claro que doeu, e a gente não tem que diminuir a nossa dor, a gente tem que abraçar a nossa dor, mas fazer esse movimento de compreensão. Cara, por que que eles agiram assim? Eles não tinham conhecimento. É que muitas vezes a gente Isso, coloca. isso. Pode falar. Não, e aí fica mais leve mesmo, porque a gente olha para os nossos pais, e é esse movimento que eu faço na minha mentoria, da gente olhar para os nossos antepassados com amorosidade e a gente poder se libertar dessas cobranças, sabe? Se desprender disso, porque a gente fica preso. Quantas vezes a gente culpa os nossos pais por aquilo que a gente não é, por aquilo que a gente não foi, e ao invés da gente fazer isso, por que que a gente não se responsabiliza pelo que a gente pode ser? Então, a partir de agora, né? É isso, é fazer esse movimento de olhar para os nossos pais como pessoas comuns. Ah, mas é difícil. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas não sei o que lá. Vítima. Porque todo Exato, exato. mundo. Sair dessa postura de vítima. Exato. Não é fácil, mas dizer que eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sei o quê, eu não sei o que lá, usar ai, 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 a gente está dizendo assim, não quero, porque todo mundo, não é fácil para ninguém. Se a gente for aqui listar os desafios pessoais de cada um, todo mundo tem desafio. E o desafio nada mais é do que a vida dando um tapinha na nossa bunda e falando assim, vai, vamos evoluir, né? Vamos Exato. evoluir, vamos mudar a psicosfera do nosso planeta, vamos mudar a frequência vibracional, porque agora vocês têm acesso à informação, agora vocês têm acesso a ferramentas, a profissionais e todo um aparato aí de informação, de estrutura, de pessoas, de capital humano, para que a gente possa mudar. E aí os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, vão poder romper com isso, né? Então eu brinco assim, que você está chegando para mim, quando eu acordo, se eu estou aqui nesse planeta ainda, eu falo, eita, não cumpri ainda com o que eu tinha que fazer. Então, bora lá, bora. O que que eu tenho que fazer hoje para ser um pouquinho melhor e para deixar um planeta melhor para as próximas
gerações, né? Então acordou, faça igual a mim. Eita, tô aqui ainda. Então, pera, tem que contribuir um pouquinho mais. Exato, e olhar para os nossos pais como seres humanos, como pessoas comuns. Gente, os nossos pais não se tornaram pais por nenhuma questão especial, não. É simplesmente porque eles se amaram. E são pessoas absolutamente comuns. Pessoas comuns, uma mulher e um homem absolutamente comum. Com as suas dores, com as suas faltas, as suas ausências, com os seus defeitos, com as suas qualidades. E quando a gente consegue olhar para isso de uma maneira mais natural, sem essas expectativas infantis, e a gente começa a perceber também nós somos os nossos pais, né? Então a gente às vezes eu falo, nossa senhora, igualzinha a minha mãe. Às vezes eu faço um negócio e falo, nossa senhora, igualzinho meu pai. A minha irmã fala que quando eu dirijo, gente, eu não sei quanto a vocês assim, mas eu sou possuída pelo ritmo ragatanga e eu começo a arrumar confusão com os outros no trânsito, sabe? De repente surge em mim uma briguenta. Então, uma das minhas metas, inclusive, deste ano, é parar de arrumar confusão no trânsito. E aí, e a minha irmã, quando ela anda comigo, ela fala assim, nossa, você é igualzinho o pai. Você é igualzinho o pai. Por quê? Porque a gente tá na gente. Enquanto a gente não quer olhar, quando a gente não quer ver, isso volta em forma de sintoma. Porque nada pode ser excluído. Essa é a primeira grande lei sistêmica, o pertencimento. Nada pode ser excluído. Quando eu julgo, eu excluo. Quando eu nego, eu excluo. Quando eu condeno, critico, eu excluo. E isso volta em forma de sintoma. Então, para a gente começar a curar esses sintomas de todas essas boazinhas e salvadoras e guerreiras, nós precisamos olhar para aquilo e entender que aquilo faz parte de nós, compõe a nossa alma, faz parte da nossa história. E, cara, quando a gente olha para isso, a gente começa a tirar disso o que tem de melhor. Por exemplo, olha a minha sacada. Eu falei, cara, se eu sou a filhinha do papai, significa que eu me comunico muito melhor com os homens. Então, se eu falar direcionada para eles, eu vou vender para eles. Porque eles vão se sentir, vão se conectar com o que eu falo. Então, eu vi aí uma oportunidade de trabalho, de dinheiro. Agora, se eu ficasse, não, eu preciso ser uma Barbie, não, então eu vou começar a me modificar aqui. Então, eu vou vestir igual Barbie, eu vou falar com a vozinha fininha, eu vou falar baixo, eu vou ver montar um. Eu não sou essa pessoa, eu não falo assim, eu nem sei falar assim. Então, a gente começa a extrair daquilo o que aquilo tem de melhor. É impressionante. Esse é um sintoma clássico. Quando você aceita que é assim, você começa a só manifestar o que tem de bom naquilo. Show de bola. Gente, 1h30 aqui, a gente podia ficar umas 5 horas conversando. É, Vou deixar depois no grupo as redes sociais da Gabi, o contato dela. Tenho certeza que se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, ela vai adorar explicar para vocês. Já sei que vocês querem que ela volte numa outra oportunidade, né? Então, Gabi, já se sinta convidada para vir aqui para a gente continuar esse papo. Eu amei, eu particularmente amei, adorei. Tenho certeza que foi uma escolha mega assertiva trazer você aqui para brilhantar o dia de hoje. Meninas, então fica aí o convite para vocês irem lá visitar as redes sociais da Gabi, depois eu coloco lá no nosso grupo. Muito obrigada, viu, mocinha, pela tua presença. Imagina, eu que agradeço a paciência de vocês, porque aqui eu falo pra caramba, igual pobre na chuva. Muito Eu obrigada. tive até que me segurar, tá? Porque eu falo pouco. Certo, Karina. Então a gente tá junto. Gente, muito obrigada por Depois, vocês estarem aqui. manda o nome daquele moço, por Eu favor, mando, para eu eu mando. procurar aqui. Mas antes da gente terminar, eu queria pedir permissão para a gente fazer um exercício sistêmico. Pode? Não Claro, vai levar nem 5 minutos. claro, bora lá. Pode ser? Bom, gente, então, para vocês entenderem um pouquinho, que a gente está falando de posição, de postura, de se colocar no lugar, não se colocar. Como será, né? Que a gente quer esse negócio aí de sistêmico. Eu vou dar aqui
uma palhinha para vocês, então. Vou pedir para vocês fecharem os olhos de vocês, inspirarem profundamente, soltarem. Vai relaxando, inspirando. Vai sentindo seus pés, suas pernas. O bumbum encostado na cadeira, os braços. As mãos, vai soltando os ombros. Solta o maxilar. Os músculos da face, dos olhos. Os músculos da cabeça. E vão ficando bem no momento presente. No aqui e no agora. E agora, ainda de olhos fechados, imaginem que vocês estão de frente para o obstáculo que impedem vocês de perder peso. Olha bem para ele. Ele é grande, é pequeno, ele é escuro, é claro. Pode ser que você ouça um som, sinta um cheiro. E de repente, você vai imaginando que ele vai diminuindo, 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 até que ele se transforma em uma flor. Como essa flor? Ela é murcha, ela é bonita. E agora você vai entregar essa flor para aquela pessoa em razão da qual você precisa se manter fora do peso. Perceba quem apareceu para receber essa flor. E você entrega essa flor e você diz: agora eu estou livre. Pode abrir o olho de vocês, irem voltando. E é isso. Muito bom, muito bom. Gabizinha, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada, meninas, por vocês terem ficado aqui 1h30 com a gente. Meu Deus, a Sibeli tava, meu Deus, gratidão. Ah, imagina. Espero que vocês tenham aprendido muito. Gosto muito de trazer convidados, porque isso faz com que a gente cresça juntas, essa troca é muito bacana. Então, Gabi, quando você puder, volte, retorne aqui para conversar com a gente. Meninas, uma excelente noite. Com certeza, um beijo. Obrigada, prazer, boa noite. Fiquem com Deus e vamos nos falando. Tchau, tchau, Obrigado. gente. Tchau, Tati. Tchau, Gabriela. Tchau, gente, um beijo.